Obrigado por terem vindo nesse terceiro encontro que nós temos de palestras sobre conhecimentos gerais para o ENAD. O ENAD que já está bem próximo, né? Dia 22 agora deste mês. E hoje as duas palestras são de dois temas que estão muito na mídia e que têm grande chance de serem cobrados como conhecimentos gerais. Então, inicialmente, o professor Alexandre Pagliarini, doutor do curso de Direito, vai falar para vocês sobre terrorismo. Na sequência, o professor Silvio, sobre a economia, sobre o que está acontecendo na economia não só no Brasil, mas também no mundo, e que vem a afetar o cenário brasileiro. Então, boa palestra, professores, boa palestra a todos vocês. Obrigado. Muito boa noite a todos. E esse ciclo de palestras serve para trazer aos futuros alunos do ENAD, no dia 22 de novembro, temas que talvez sejam objeto de análise por parte dos alunos de conhecimentos gerais. Então, quando me propuseram estar aqui com vocês, pensei em um tema que fosse relevante, ao mesmo tempo, para o direito, para a turma de Relações Internacionais, mas para todas as outras turmas de todos os outros cursos, porque o tema eleito foi terrorismo. E terrorismo é um tema de que se trata o dia todo. Quem liga a rádio CBN ou a rádio Band News, vocês vão ser bombardeados com a questão do terrorismo. Aliás, terrorismo se utiliza também da técnica do bombardeio. E nos jornais, faz poucos dias, caiu um avião proveniente do Monte Sinai e há versões controversas oficiais de governos sobre a queda misteriosa desse avião. Né? Agora, veja de onde partiu esse avião, do Monte Sinai. Monte Sinai tem história, né? E a palavra, a expressão Monte Sinai deve querer dizer alguma coisa no sentido de que não foi simplesmente uma turbina que falhou. Bom, então, primeira coisa que eu devo falar a respeito do terrorismo. A Constituição brasileira, no artigo 4º, quando ela trata do Brasil em suas relações internacionais, ela põe por escrito o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Depois, a mesma Constituição, ela classifica como crime hediondo o terrorismo. Entretanto, na linguagem constitucional, se a Constituição fala o Brasil repudia internacionalmente o terrorismo, só que não há a resposta o que é terrorismo, ou quem é, ou pode vir a ser caracterizado como terrorista. Depois a Constituição fala que o crime de terrorismo é um crime hediondo. Entretanto, na técnica de direito, para algo ser crime, ele tem que ser especificamente tipificado como tal, no Código Penal ou numa lei esparsa qualquer, tipificadora do crime. Então, por exemplo, se eu pego homicídio, existe como crime? Existe porque está no artigo 121 do Código Penal. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, existem? Existem porque o Código Penal previu nos artigos 138, 139 e 140. Claro que o Congresso Nacional Brasileiro, agora eu vou ser sarcástico, com o alto índice de produtividade que tem, ou seja, não produz absolutamente nada, até hoje não tipificou o que é terrorismo. Logo, se alguém me perguntar, por favor, me conceda uma resposta oficial, indúbia,
sobre o que significa terrorismo. Eu vou dizer, Castanheira, eu não sei o que significa terrorismo, nem o Congresso Nacional sabe o que significa terrorismo, e muito menos a Presidente da República sabe o que significa terrorismo, ou seja, então vamos aos indícios daquilo que pode significar terrorismo, posto que não há na lei brasileira algo falando terrorismo é isso, isso, isso e aquilo. É assim a técnica do direito penal, tá? A técnica do direito penal, sem a qual não há crime, é a de tipificar com todas as especificidades aquilo que a lei quer considerar como crime. Logo, já lhes adianto, isso tecnicamente falando, não existe no Brasil a tipificação do crime de terrorismo. Agora, pasmem, mundo afora, pouquíssimos países souberam tipificar o que vem a ser terrorismo. E muitos desses países, ao tipificarem o que é terrorismo, misturaram a coisa que é técnica com politicagem. Então, terrorismo é aquilo que é produzido pela esquerda. Quer dizer, você percebe claramente que querem tipificar atuações populares, movimentos da esquerda. Ou então você percebe que é do outro lado, estão querendo pegar a gente da direita. Não, a questão é técnica, é jurídica e não é política. Então, são pouquíssimas as tipificações feitas pelo direito e eu achei algumas nessa minha pesquisa. Por exemplo, Portugal tipificou muito bem o que significa terrorismo. Os Estados Unidos, por viverem tratando do assunto dia e noite, também tipificaram o que vem a ser terrorismo. Só que, pasmem, o direito internacional público, que é um direito em tese válido para a comunidade internacional, ele não tem tipificado num artigo de um tratado internacional qualquer o que é terrorismo. Ou seja, se você perguntar para o secretário-geral da ONU, que é a autoridade representativa internacional mais importante do mundo, o que é terrorismo, ele não vai saber dizer o que é terrorismo. Então, vocês devem estar pensando, esse cara deve tirar a gravata dele e nós vamos todos embora para falar de outra coisa, porque ninguém sabe o que é terrorismo. Não. Veja, primeiro lugar, vocês que vão fazer o ENAD, é um assunto do dia? Sim, é o assunto mais do dia que existe no mundo, mais do que economia mundial. Tá? Então, eu vou lhes dar, eu vou passar para vocês as mesmas dúvidas e as mesmas angústias que eu tive para levantar indícios do que vem a ser terrorismo. Veja bem, se você pegar o crime de estupro, eu vou ter a resposta para quem é o estuprador. O estuprador é aquele que viola uma mulher sem o consentimento dela. Então, eu tenho a figura do estuprador. Se eu pegar a figura do homicida, eu tenho também a figura do homicida. Se eu pegar a figura daquele que pratica lesões corporais, eu tenho tipificado na lei o que é a lesão corporal e quem é que pratica a lesão corporal. Agora eu pergunto, quem é o terrorista? É impossível responder. Primeiro, o terrorista ele não se identifica. O terrorista ele é uma incógnita. O terrorista ele não anuncia os ataques que vai patrocinar. O terrorista nunca é um só. Ele sempre é partícipe de um grupo psicologicamente dizendo, um grupo de fanáticos, ou fanáticos religiosos, ou fanáticos de uma direita, ou fanáticos de uma esquerda. E nisto eu posso incluir até aquilo que chamamos
de terrorismo de Estado. Exemplo, teria a Alemanha, na época da Segunda Guerra, protagonizado terrorismo de Estado? A resposta é sim, sem dúvida. Mesmo porque, se você pegar tecnicamente as funções que eram cumpridas por Adolf Hitler durante antes e durante a guerra, ele era o Führer, ele era também o presidente eleito, ele se imiscuiu na função de primeiro-ministro dentro de um parlamento, então ele foi abocanhando todas as funções possíveis e as medidas de eliminação das tropas contrárias ao eixo eram todas tomadas sem a observância da publicidade. Então, quando o Hitler mandava que o Josef Mengele fizesse experimentos, entre aspas, nos corpos de pessoas, ele não dava essa ordem por escrito de um modo claro. Tá? Então, a identificação do terrorista é absolutamente impossível. Por quê? Porque faz parte da ideia de terrorismo que o terrorista individual ou o grupo de terroristas não se identifique. Então, terroristas não se identificam. O máximo que ocorre é a identificação de um grupo que se autoproclama como um grupo de terroristas. Por exemplo, ETA, na Espanha, o grupo separatista basco. A Brigate Rossi, na Itália, Brigadas Vermelhas, que é o grupo de esquerda italiano. Ou então o IRA, Exército Republicano Irlandês, lá na Irlanda. A Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como quiserem. Estado Islâmico. Ku Klux Klan. Será que pode ser considerado como terrorista? É evidente, eles usavam capuzes. Ninguém sabe quem era quem lá. O objetivo deles era eliminar os afrodescendentes dos Estados Unidos, implantando aquela política de terror contra esses afrodescendentes norte-americanos. Então, a primeira conclusão de hoje é a seguinte: quem é o terrorista? Não sei. Por quê? Porque obrigatoriamente o terrorista não se identifica e, no máximo, você vai ter a identificação do grupo de terroristas. Então, teremos lá Al-Qaeda, Estado Islâmico, ou o IRA, ou o ETA na Espanha, e assim vai. Ok? Então, aliás, eu não estou usando slides, estou fazendo uma palestra à moda antiga, de modo que sugiro que façam as anotações. Tá? Primeira anotação conclusiva. O terrorista não é identificável, identifica-se o grupo. Quase nunca o terrorista, a não ser que ele queira se identificar como líder do grupo. E sempre ele estará em local incerto e não sabido. Tá? Onde é que está o terrorista? Está no Rio de Janeiro? Está no Cairo? Está em Londres? Não sei. Onde é que estava o Osama Bin Laden quando o buscaram? Ele estava escondido num buraco. Né? Ele estava escondido num buraco. Inclusive, vamos lá, segundo um indício de terrorismo, seja ele feito por um grupo ou por um Estado. Inclusive, esta é a segunda anotação que eu sugiro que vocês façam. Existe terrorismo por grupos privados de terroristas, autoproclamados terroristas? IRA, ETA e assim vai? Sim, existem. Existe terrorismo de Estado? Sim, também existe terrorismo de Estado. Exemplo do passado, Adolf Hitler, tá? Na eliminação dos judeus e nas soluções médicas que ele dava lá para aqueles seus internos, sob a chefia dos seus médicos, praticando eugenia, daí para pior. Tá?
Agora veja, anotem também, existe terrorismo de Estado. Exemplo disso no passado, repito, Adolf Hitler. Exemplo disso no presente, Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Tá, eu não estou chamando Saddam Hussein de terrorista, evidentemente Osama Bin Laden era terrorista, só que eu estou falando da conduta dos Estados Unidos da América na caça ao Osama Bin Laden e na caça ao Saddam Hussein. Veja, nos dois casos, se os dois eram acusados de crimes, tanto no Iraque quanto fora do território iraquiano, o que acontece quando alguém é acusado de algum crime? Essa pessoa tem que ser formalmente acusada pela autoridade competente, que geralmente é um Ministério Público. Então, digamos, o Ministério Público dos Estados Unidos deveria ter acusado o Osama Bin Laden e ou o Saddam Hussein. Entretanto, nem num caso nem no outro houve o quê? A observância de algo básico para o direito, que é aquilo que chamamos de devido processo legal, due process of law. Logo, eu estou aqui explicitamente, sem pensamentos de direita ou de esquerda de qualquer espécie. Eu estou aqui dizendo o seguinte: a conduta dos Estados Unidos contra Osama Bin Laden e contra o iraquiano Saddam Hussein foi uma conduta ilegal, que não observou o devido processo legal. Por quê? Porque se alguém me acusa, então eu tenho que ser julgado. Mesmo que eu seja a pior pessoa do mundo, com todas as comprovações, eu tenho que ser julgado. De modo que tinham direito a julgamento, mesmo essas pessoas indesejadas para os nossos olhos ocidentais, que eram Osama Bin Laden e Saddam Hussein. E como é que se deu a captura de Osama Bin Laden? Ele foi assassinado sem direito à defesa. Como é que se deu a captura de Saddam Hussein? Ele foi assassinado sem direito à defesa, com câmeras de celular filmando o enforcamento dele no meio de um buraco. Compreendem? Aliás, o corpo de Osama Bin Laden até hoje não foi identificado, então não se sabe se ele realmente morreu. Dizem que sim, né? Logo, estou dizendo aqui uma terceira conclusão. Anotem a primeira, relembrando. A primeira conclusão é a seguinte: não é identificado ou não se identifica e nem é identificável o terrorista. Por quê? Porque ele necessariamente se esconde. Segundo lugar, existe terrorismo privado. Exemplos: ETA, IRA, Al-Qaeda. E existem terrorismos de Estado. Exemplos: Adolf Hitler e, mais recentemente, o governo dos Estados Unidos nessas execuções sumárias em território alheio que praticaram contra Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Vamos adiante. O que acontece no Brasil? Ocorre aquilo que já lhes disse no início de minha fala. Não há no Brasil a tipificação específica tecnicamente aceitável em lei do que vem a ser o terrorismo e para que condutas sejam tidas como condutas de terrorismo, para que possa haver a persecução criminal. Vocês sabem que não há crime sem lei anterior que o defina. A Constituição fala 2 vezes em terrorismo, que é crime hediondo, só que não veio a lei falando como é que é o crime hediondo de terrorismo. Assim como ela repudia o terrorismo internacional, só que a Constituição e nem a lei falaram o que é terrorismo internacional. Tendo em vista isso, o que ocorreu? Em julho de 2013,
no Brasil começaram as manifestações contra o governo, tá? E contra algumas situações protagonizadas pelo poder público no Brasil. Essas manifestações duraram todo o mês de julho. Alguns se lembram aqui vivamente das manifestações. Terminado aquele período de manifestações, o líder do governo no Senado, ligado a esse pessoal que nos governa, eles apresentaram um projeto de lei ao Congresso Nacional, falando o que é terrorismo. Bom, vou ler. Projeto de lei número 499, de 2013. Define crimes de terrorismo, estabelecendo a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento. Comentário meu. Neste projeto de lei, os artigos 2º e 4º definem terrorismo contra pessoas e contra coisas de forma absolutamente vaga, fugindo, assim, da técnica de tipificação estrita própria do direito penal. De modo que qualquer pessoa ou grupo de pessoas que ouçam o texto da lei, aliás, do projeto de lei, qualquer pessoa que provocar ou infundir terror ou pânico generalizado. Pasmem, é isso que o governo federal propôs como sendo uma futura tipificação do crime de terrorismo. Ou seja, qualquer pessoa que cause pânico geral. Depende do que você entende como pânico. Por exemplo, quando eu me lembro que os brasileiros elegem para a nossa casa, as nossas casas legislativas, gente como Tiririca e Romário, isso me causa pânico. Então, quer dizer, em tese, o próprio povo brasileiro, então, poderia ser considerado como terrorista pelo fato de causar pânico em certas pessoas mais conscientes, no sentido de saberem essas pessoas, como eu, que é um absurdo o Congresso Nacional Brasileiro ter gente como Romário e Tiririca. Então, eu coloco tudo aí dentro do pânico. Você percebe o seguinte: o Congresso Nacional e o governo federal, sob o patrocínio do governo federal, ao tentarem tipificar o crime de terrorismo, eles não tipificaram nada. Por quê? Quem que é terrorista, segundo o projeto de lei 499? Qualquer pessoa ou grupo que cause pânico. Tá. Só que não responderam o que é terrorismo e que tipo de pânico seria esse a ser causado. Então, mais uma conclusão a anotarem. O projeto de lei, isso muito provavelmente cai no ENAD. Projeto de lei número 499/2013. Ele tenta tipificar o crime de terrorismo. Só que ele não tipifica. Por quê? Porque ele não se utiliza da técnica de direito penal para tipificar algo, ou seja, dar indícios de quem é o autor e de qual é a conduta criminalizada. Causar pânico, isso não é tipificar absolutamente nada. Por exemplo, terrorismo e racismo. Terrorismo e situações de dúvida. Primeiro, terrorismo necessariamente sempre viverá com uma situação de dúvida. Vejam o caso do brasileiro Jean Charles, né? O brasileiro que foi alvejado e morto no metrô de Londres, sob a alegação de que Jean Charles era terrorista. Tá. O Jean Charles, como quase a maciça maioria dos brasileiros, ele é um mulato que em Londres trabalhava num emprego humilde, andava com mochila. Então ele, um mulato humilde, com mochila no metrô de Londres, foi alvejado pela Scotland Yard. Então pergunto, e se o Jean Charles fosse branco, loiro,
de olhos azuis, será que ele teria sido alvejado? Eu não tenho dúvidas de que ele não teria sido morto. Então, a questão do terrorismo liga-se a todas as radicalidades possíveis e imagináveis. A fundamentalismo religioso, seja lá qual for, racismo, terrorismos de Estado, portanto, patrocinados pelos governos, como nos exemplos dos governos da Alemanha na década de 40 e dos Estados Unidos agora, já nos anos 2000. Por exemplo, na maratona de Boston, nos Estados Unidos, há 2 anos, o que ocorreu? Dois irmãos de origem lá daqueles países da ex-União Soviética, praticaram atos de terrorismo com panelas de pressão recheadas dentro delas dos explosivos e de pregos. Então, eles não se identificaram e, no caso deles, até hoje se procura saber a qual grupo de terrorista ou de terroristas eles pertencem. Então, mais uma vez, eu volto à questão da indeterminação, ou seja, quem é o terrorista? Indo adiante, temos aqui no Brasil, por exemplo, a política da ditadura militar que funcionou de 1964 até 1985. Durante esse período, houve um tempo em que grupos se voltaram contra o regime militar de um modo mais contundente. Um desses membros desses grupos é a dona presidenta da República, né? Então, será que eu posso considerar a presidente da República terrorista? Hoje eu não sei, mas naquele tempo, para o status quo que dominava o Brasil, sim. Aqui não está nenhum político defendendo A ou B ou qualquer posição. Eu quero dizer o seguinte, o terrorismo ele é sempre contra o establishment legal. Seja o establishment legal de direita ou de esquerda, o terrorismo ele sempre age ao arrepio da lei. É por isso que é fundamental que haja, o quanto antes, uma tipificação do crime de terrorismo, inclusive pelo direito internacional e não só pelos Estados nacionais. Será que eu posso considerar aquele grande escritor, Fernando Gabeira, que foi um dos responsáveis pelo sequestro do embaixador americano na década de 60, como estando praticando atos de terrorismo naquele sequestro? A resposta, tecnicamente, é sim. Entretanto, aquilo lá seria enquadrado dentro da lei vigente àquela época, que era a Lei de Segurança Nacional. Porque mesmo nos tempos de ditadura militar, ou mesmo nos tempos do Estado Novo de Getúlio Vargas, ou seja, estados de exceção, o Brasil nunca, jamais tipificou legalmente o crime de terrorismo. Então, algumas aqui personalidades do nosso dia a dia para percebermos se isso seria terrorismo ou se essas pessoas seriam terroristas. Mais um exemplo. A quebra e a invasão à privacidade das pessoas sem a devida permissão judicial, como os Estados Unidos da América fizeram, com o aval da presidência da República, contra a primeira-ministra da Alemanha, a chanceler Angela Merkel.
contra a presidente do Brasil também, contra cidadãos franceses, mais de 30 milhões, invasões de e-mail, invasões com escutas telefônicas. Seria isso terrorismo de Estado dos Estados Unidos? Posso dizer que sim, posso dizer que sim. Por quê? Porque feito ao arrepio da lei e em busca de um objetivo tão ilegal quanto a conduta em si. Então, eu tenho terrorismo quando, veja, eu não tenho a identificação do grupo ou do terrorista individualmente falando. Eu tenho terrorismo quando pratica-se atos para causar, pânico, mas o que é pânico? Contra um grupo qualquer ou contra um governo, então eu terei práticas de terrorismo. Logo, evidentemente, eu só posso classificar a conduta dos Estados Unidos contra a chanceler Angela Merkel e contra os cidadãos franceses como conduta de terrorismo de Estado, posto que violou os direitos fundamentais das pessoas investigadas, entre aspas, ao arrepio da lei. Mais uma questão que devemos tratar. Terrorismo. É evidente que o grupo terrorista ou o cidadão individual terrorista, seja ele numa guerrilha nacional, seja ele em problemas fronteiriços internacionais ou políticos internacionais, o terrorista, além dele não ter identificação, ele viola os direitos fundamentais, os direitos humanos das suas vítimas. Vítimas essas que foram trazidas hoje ao campo dos civis, inocentes, crianças, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o que ocorreu no World Trade Center, lá no 11 de setembro, norte-americano. Quem que eles mataram? Eles mataram contadores, advogados, médicos, pessoas transeuntes que estavam dentro de 2 edifícios gigantescos. Então, lá havia milhares de pessoas. A pergunta é, o que eles queriam atingir? Aquelas pessoas, aqueles Joãos, aquelas Marias que lá se encontravam naqueles prédios? É evidente que não. Eles queriam atingir, sim, o símbolo maior do Império Norte-Americano, que são as Torres Gêmeas, tentaram também o Pentágono. Logo, evidentemente, violou-se aí o direito à vida que tinham aqueles cidadãos, independentemente de seus pensamentos políticos e de suas nacionalidades. E o tema do terrorismo, então? Estou afirmando, o terrorismo viola os direitos fundamentais das vítimas do terror. Agora, estou pensando no Jean Charles, estou pensando naqueles que podem vir a ser enquadrados como terroristas, ainda mais numa legislação fraca como a brasileira. Vocês perceberam todos, depois do 11 de setembro, que, por exemplo, quando você vai pegar um avião e tem que passar pelo detector de metais dos aeroportos, hoje você praticamente tem que se despir para passar nos detectores de metais dos aeroportos, tirando sapato, meia, brinco e etc. E não podendo carregar líquidos em quantidade superior a 100 ml. E o que isso ocorre? Isso oprime as liberdades das pessoas. Por que criaram o habeas corpus em 1215? Para garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos. E os países colocaram em suas constituições os habeas corpus e reafirmaram a liberdade de locomoção. Logo, o terrorismo, ele também, os cidadãos que podem vir a ser tidos como terroristas, eu ou este técnico de som que
cá está aqui na minha frente, nós podemos vir a ser tidos como terroristas. Isso viola, isso vilipendia, atrapalha a nossa liberdade de locomoção. Isso atrapalha o nosso direito à imagem, o nosso direito à honra e o nosso direito à privacidade. Então, estou dizendo o seguinte, os direitos fundamentais são violados dos dois lados no terrorismo, tanto para as vítimas diretas dos verdadeiros terroristas, quanto para os potenciais terroristas. Então, aqueles que atacam ou que atacariam têm direitos fundamentais violados. E aqueles que efetivamente são atacados, ou seja, as vítimas, têm direitos fundamentais violados. Exemplo, a prisão americana mantida pelos Estados Unidos na base de Guantánamo. A prisão de Guantánamo mantém centenas de pessoas privadas de sua liberdade, de suas liberdades, sem nota de culpa, sem acusação formal. Praticamente eu estaria em Guantánamo hoje, porque eu estou com a barba mal feita e o meu nariz é um pouco protuberante, eu sou um candidato seríssimo a Guantánamo. Também o meu professor aqui, que vai palestrar aqui comigo, também você é um forte candidato a Guantánamo com essa barba mal feita, e assim vai. Quer dizer, há pessoas, há centenas de pessoas trancadas dentro de uma prisão sem nota de culpa, sem acusação, sem julgamento marcado. Isso pelo fato de serem potenciais terroristas. Dizem as estatísticas que muitos deles são realmente não só potenciais terroristas, aqueles que estão lá em Guantánamo, mas terroristas mesmo, ok? Entretanto, aqui está um técnico do direito a dizer, seja lá quem for, ele tem direito a ter uma nota de culpa e a saber qual é o libelo crime acusatório específico que contra si é levado adiante, a ponto de justificar uma prisão em um território onde o crime não foi cometido. Veja, daquelas centenas de pessoas que estão em Guantánamo, alguém praticou crime em Guantánamo? Ninguém. A ideia do crime é a ideia latina de locus regit actum. Se eu praticar um crime em Curitiba, eu vou ser julgado pela Justiça do Paraná. Se eu praticar um crime em Minas Gerais ou na Paraíba, eu vou ser julgado pelas justiças, ou de Minas ou da Paraíba. Ninguém fez nada lá em Guantánamo. Quer dizer, então, separou-se uma área para que para lá fossem levadas centenas de pessoas candidatas a serem terroristas ou a terem cara de terrorista. Bom, vejam só, se no direito internacional eu não tenho a definição legal de terrorismo, se no direito brasileiro eu não tenho a definição legal de terrorismo, se nos 193 países que fazem parte da ONU, em pouquíssimos deles eu tenho uma definição aceitável de terrorismo, como, por exemplo, em Portugal e nos Estados Unidos, então, definitivamente, quem estuda o assunto tem que buscar subsídio em outros campos do saber. Então, quando eu escrevi o texto que está servindo de base aqui para o meu discurso de hoje, sem texto legal, eu fui procurar o que é terrorismo no cinema. E há um filme extraordinário de Francis Ford Coppola, que se chama Apocalipse Now. Tá? Apocalipse Now é a história de um militar americano que estava altamente deprimido, que foi designado para caçar o Coronel Kurtz. Coronel Kurtz que praticava atos de terrorismo lá na Guerra do Vietnã. Coronel Kurtz, papel feito deslumbrantemente pelo Marlon Brando. Tá? Aliás, a aparição do Marlon Brando no filme, 2 horas e meia depois de transcorrida
A fita é algo de impressionante. E a definição que Marlon Brando deu para terrorismo, quer dizer, ele declamou o que Francis Ford Coppola colocou. Bom, ele definindo o que é horror. Não vou ler porque está em inglês. Ele falou o seguinte, que ele, Coronel Kurtz, quando foi levado para um campo de ajuda a refugiados, ele e o seu grupo inocularam nos braços de crianças doentes vacinas. E inocularam as vacinas em centenas de crianças doentes. Pouco tempo depois, o grupo que era contra a salvação dessas crianças por motivos políticos tomou conta do campo e cortou cada um dos braços das crianças. De modo que conseguiram afastar a possibilidade da inoculação da vacina produzir qualquer efeito para salvar a criança, mesmo porque os braços foram cortados e era a atitude grosseira e escandalosamente inaceitável, sim, um ato de terrorismo. Foi quando Marlon Brando mostrou o Coronel Kurtz com toda a sua perversidade. Ele disse, nós chorávamos como criancinhas. Entretanto, eu vi um brilho nos meus olhos e percebi, aquilo é horror. E não há cabeça mais genial no mundo que possa ter pensado coisa mais extraordinária do que promover um ato de terrorismo de tamanha significação do que aquele que cortar para fora os braços de criancinhas que acabaram de ser inoculadas com vacinas que lhes salvariam a vida. Então, veja, aí você tem uma descrição de terrorismo e depois vem a genialidade do filme em si, que mostra a vida de uma guerra, a vida numa guerra absurda, como foi a Guerra do Vietnã. Aqui estou fazendo, então, uma correlação entre terrorismo e cinema. Tá? Terrorismo e ciência política. Veja, como não tem terrorismo na lei nacional dos países, e são 193 países, não tem. Como não tem terrorismo no direito internacional, não tipificaram, então eu vou buscar no cinema. Agora eu estou buscando na ciência política. Então, eu pesquisei grandes pensadores como Norberto Bobbio, Nicola Matteucci. Eles correlacionam terrorismo e terror. Veja, terrorismo e terror. Evidentemente que terrorismo e terror têm que ser correlacionados. Então, você pega até os grandes cientistas políticos do mundo, eles não souberam dar uma definição plausível de terrorismo e, quando fizeram, colocaram no dicionário de política de Norberto Bobbio a seguinte definição: terrorismo e terror são contextos que se casam ou que se aproximam. Isso a ciência política. Então, aqui eu estou denunciando a ciência política também, no sentido de não haver definição daquilo que vem a ser terrorismo. Por exemplo, terrorismo e revolução. Eram terroristas os jacobinos franceses do início da Revolução Francesa, aqueles que mandaram cortar as cabeças de Maria Antoinette, do rei Luís? Sim, eles não estavam derrubando um establishment legal monarquista? Então, eles eram terroristas. Eu posso classificá-los, sim, como terroristas. Logo, todos os contextos revolucionários, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, se partirem para a violência, então eu tenho aí, sim, um indício de terrorismo. E aqui ressalto, não estou a ser politicólogo nem de esquerda nem de direita, estou sendo técnico, jurista. No direito internacional, já lhes adiantei
que o direito internacional não se ocupou do assunto terrorismo. Veja, existe na cidade holandesa da Haia o tribunal que foi instalado em 2002, que se chama TPI, Tribunal Penal Internacional. Para que alguém possa ser processado no TPI, esse alguém tem que ter cometido algum crime contra a humanidade, classificado como tal. São os chamados core crimes. O que é core crimes? Core crimes é a expressão inglesa que designa para nós lusófonos crimes contra a humanidade ou crimes de lesa humanidade. Crimes como genocídio, os chamados crimes de guerra. Pasmem, a norma jurídica que regula o TPI, que se chama Estatuto de Roma, ela não tem a definição de terrorismo, mesmo porque no artigo 5º, quando eles colocam são crimes contra a humanidade, 1, 2, 3, 4, 5, eles não colocaram terrorismo. Portanto, o instrumento normativo mais poderoso e atual do mundo, em nível internacional, não tipificou o que é terrorismo. Logo, terroristas não podem ser julgados no famoso Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque não está tipificado o crime de terrorismo nem no Tratado Internacional que criou o TPI. E aquele outro tribunal lá da Haia, Haia é mulher, não é homem, então é da Haia, é uma cidade holandesa feminina. Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal onde nós tivemos o paraibano Epitácio Pessoa, o baiano Rui Barbosa, o mineiro Francisco Rezec. Lá na CIJ, que é o tribunal mais importante do mundo, eles só julgam problemas de guerra entre estados soberanos ou problemas fronteiriços. Eles não julgam questões de direitos humanos e eles não julgam tampouco questões referentes a terrorismo, mesmo porque o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é o tratado internacional que seria o Código Penal de atuação da Corte Internacional de Justiça, não tipificou o crime de terrorismo. Então, olha só, eu não tenho a tipificação do crime de terrorismo nem no Estatuto do TPI, que é norma jurídica, nem no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nem na Carta da ONU, nem na lei brasileira, e mexendo nos ordenamentos jurídicos de 193 países, eu encontrei 2 que fizeram mais ou menos uma tipificação. E repito, esses 2, daqui a pouco vamos ver, são os Estados Unidos e Portugal. Será que eu posso usar o direito internacional costumeiro para encontrar quem é o terrorista e para tipificar qual é a conduta terrorista? A resposta é não. Crime só pode ser definido por escrito, não existe crime costumeiro, tá? Crime só pode ser definido internacionalmente por escrito, em tratados internacionais, ou, nacionalmente falando, por escrito também, nas leis, nos respectivos códigos penais. Portanto, mais uma vez, denuncio, não há a tipificação do que vem a ser terrorismo. E repito, estupro, todo mundo sabe o que é estupro. Rapto, todo mundo sabe o que é rapto. Genocídio, todo mundo sabe o que é genocídio. E terrorismo, o que é terrorismo? Quem é um terrorista? Qual é a situação de terrorismo que foi tipificada em algum lugar? Vamos adiante para ver uma definição que influenciou a lei portuguesa para chegar a uma conclusão legal daquilo que vem a ser terrorismo em Portugal. Diz o seguinte:
Em termos gerais, entende-se que o terrorismo é uma estratégia de violência utilizada para instalar o terror no seio de um segmento da sociedade, de forma a atingir um objetivo de poder, divulgar uma causa ou levar a cabo uma vingança política. A mesma pode ser levada a cabo por atores estaduais, quer dizer, do Estado português, ou não estaduais, ou seja, gente de fora, a Al-Qaeda, embora mesmo nesse caso possa ser apoiada por estados. Então, impulsionados os portugueses pela opinião desse grande português que se chama Jorge Miranda, que é o autor do anteprojeto da Constituição de 1976 e praticamente participou das feituras das constituições de todos os países de língua portuguesa. O que Portugal fez, então, depois da influência de Jorge Miranda? Ele colocou o seguinte: artigo 300 do Código Penal português. Organizações terroristas. Quem que é terrorista, então? Portugal responde: quem promover ou fundar grupo, organização ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoiar, é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. Parte 2. Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo agrupamento de duas ou mais pessoas que, atuando concertadamente, visem prejudicar a integridade ou a independência nacionais. Então, veja, Portugal já começou a dar uma definição. A integridade ou a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado, ou forçar a autoridade pública a praticar algum ato ou a se abster de praticar algum ato. Daí vem os portugueses dizendo que crimes contra a vida visando a esse objetivo são crimes de terrorismo. Crimes de sabotagem visando a esse objetivo são crimes de terrorismo. Então, aqui está um exemplo daquilo que Portugal considerou como sendo crime de terrorismo dentro da legislação portuguesa. Os Estados Unidos também, eles fizeram um ato normativo relativamente recente, dizendo que é para eles o crime de terrorismo. E o artigo principal da tipificação de terrorismo norte-americana é o seguinte: os que pertencendo, atuando a serviço ou colaborando com bandas armadas, organizações ou grupos cuja finalidade seja a de subverter a ordem constitucional. Pausa. Você vê que os Estados Unidos já fizeram isso com alta conotação política, subverter a ordem constitucional. O Brasil, nas manifestações de julho de 2013, com aquele projeto de lei apresentado pelo governo federal número 499/2013, ele quis seguir a orientação norte-americana no sentido de toda e qualquer pessoa poder ser enquadrada no crime de terrorismo. Então, aqueles que vão nas manifestações contra essa presidente da República podem ser considerados, se esse projeto de lei 499 estivesse em vigor, como terroristas, de modo que somos, então, todos terroristas pelo simples fato de irmos à rua gritar contra o governo federal, ou seja lá qual for o governo estadual, municipal ou etc. Sem resposta para o que vem a ser terrorismo, com alguns acertos das legislações de Portugal e dos Estados Unidos, eu fui buscar, então, terrorismo na psicanálise. Na psicanálise eu tenho o seguinte: Sigmund Freud, o grande criador da psicanálise, ele tem um livro que se chama Moisés e o Monoteísmo. Isso
Quer dizer, é um livro para a identidade do povo judaico, do qual Freud fazia parte. Freud ele começa já chocante pelo seguinte, ele diz, Moisés era terrorista. Moisés era um terrorista por quê? Primeiro, Moisés era nascido no Egito. Então, ele era de nacionalidade egípcia e outra, Moisés era da casa do faraó, era da casa real. Só depois que lhe advieram as iluminações monoteísticas. Agora, para o establishment egípcio, Moisés e o grupo por ele liderado era um grupo de terroristas. Tá? Aqui quem está a dizer isso não sou eu, é Freud, judeu, e bastante estudioso da realidade judaica. Então, se eu pegar o conflito Israel-Palestina, ou Israel-Árabes, entre aspas, eu terei terrorismo, de um lado, feito pelos palestinos, no sentido de sem identificação e com grupos que se multiplicam diariamente, a desestabilizarem a política de Israel e a política ocidental como um todo. Então, sim, posso considerar aquele pessoal do Estado Islâmico, do Al-Qaeda, do Hamas, como terroristas. Entretanto, Israel, ao arrepio de sua lei interna e ao arrepio do próprio direito internacional, também pratica, mais ou menos, contra os palestinos, aquilo de que eles próprios foram vítimas nas décadas de 40 e de 30 na Europa hitlerista. Quem diz isso não sou eu, é José Saramago. Saramago foi expulso de Jerusalém numa palestra que lá foi dar, enquanto Prêmio Nobel de Literatura, quando ele pegou o microfone e falou, olha, o que vocês praticam contra os palestinos hoje é terrorismo de Estado. E o que os palestinos praticam contra os israelenses hoje é um terrorismo de grupos sem identificação, olhos sem face, dizia Saramago, eyes without a face. Né? Tem até música com esse refrão. Então, no caso Israel e Palestina, você tem terrorismo dos dois lados. Um terrorismo patrocinado pelo Estado, que pelo menos é mais identificável. Por quê? Porque é patrocinado pelo Estado de Israel. E um terrorismo já mascarado, sem identificações, sejam dos grupos ou das individualidades, que é o terrorismo feito pelo lado palestino. Nos meus livros de direito internacional e de direito constitucional, inclusive em congressos, eu jocosamente já cheguei a classificar terrorismo como guerra de pobre e guerra como terrorismo de rico. Ou seja, os Estados Unidos, a França, a Rússia fazem guerra. Tá? Os palestinos e outros povos, tais como os curdos, fazem terrorismo. Uns usam bombas, aqueles que são da oficialidade do Estado, outros usam bodoques, pedaços de pau e coquetéis Molotov. Sim, eu posso considerar terrorismo, mais uma vez e novamente, dos dois lados. Tanto um terrorismo extraoficial praticado por esses que usam seus capuzes, quanto um terrorismo patrocinado pelo Estado, e no caso aqui estou a falar do Estado de Israel. Os Black Blocs no Brasil, será que eu posso considerar os Black Blocs como terroristas? Não, porque eles são altamente identificáveis. E quando eu pego um Black Bloc brasileiro, naquelas manifestações de julho de 2013, eles são todos bem estudados, filhos de boas famílias, têm nome, endereço certo e, às vezes, até emprego, os que estão já em idade de trabalho.
Então, eu não posso considerar um black bloc como terrorista, em hipótese alguma. E nem esses que lideram esses movimentos das passeatas contra o governo federal que têm ocorrido ou que vão ocorrer no dia 15 de novembro. Não posso classificar esse povo como terrorista simplesmente porque eles vão para a rua gritar contra o governo. E aquele que matou o cameraman da Rede Bandeirantes? Tampouco é terrorista, ele é um assassino, é um homicida, deve pagar pelo que fez. Só que eu não posso considerá-lo como terrorista, e nem as passeatas políticas, sejam elas de direita ou de esquerda, como atos de terrorismo. Lembrem-se, o terrorista não se identifica e nem é identificável. Bom, eu me utilizei do tempo aqui, que me foi dado, para lhes passar uma ideia extremamente difusa. Terrorismo, não há uma definição de terrorismo. Então, eu tenho que buscar no cinema, eu tenho que buscar nos dicionários para perceber como trata a expressão terrorismo, o léxico inglês, francês, português, espanhol e etc., a psicanálise com Sigmund Freud, ele próprio sofreu o terrorismo de Estado alemão contra os judeus. E lhes dizer que no Brasil não há definição de terrorismo. Evidentemente que vocês vão fazer prova do ENAD. O ENAD é patrocinado pelo governo federal. O governo federal tem um partido que está adiante. Então, vão se lembrando das coisas desse partido e cuidado com as respostas, porque para a gente desse partido tem coisa que é terrorismo. E tem para outras pessoas em condições normais de temperatura e pressão, isso não é terrorismo, isso é o povo na rua, compreendem? Então, cuidado, sejam partidários para eles, no ENAD. Não adianta você querer ser contra agora. Faz de conta que você concorda com tudo o que colocarem na prova, naquilo que for um instigar politiqueiro de rapina do governo. Caia na conversa deles, tá? Só que, tecnicamente falando, não existe definição legal de terrorismo no Brasil. E se o Brasil for copiar de alguém, esses outros alguéns, que são os outros 192 países do mundo, também não definiram de um modo satisfatório a tipificação criminal do crime, do terrorismo. E se você for, por fim, buscar isso no direito internacional, também não vamos encontrar absolutamente nada tipificando internacionalmente o terrorismo. Portanto, o que é terrorismo? Não sei quem é o terrorista, não sei quem são as vítimas e não importa saber. Geralmente são crimes cometidos por grupos e as vítimas são em massa. Peguem, por exemplo, aqueles que eram que são as vítimas do World Trade Center. O crime não foi contra eles, o crime foi contra a cultura ocidental capitalista representada pelo império que era o World Trade Center. Tá? Agora, veja bem, contra império de esquerda ou contra império de direita, qualquer ilegalidade que for cometida, e desde que não haja a identificação do sujeito, você comece a desconfiar que é atitude de terrorismo. Tá? Vou terminar por aqui e já começa imediatamente a segunda fala do meu colega. Com licença.